Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edson Rodrigues e você está no canal Viva em Cristo. É um prazer estar aqui com vocês. Quem gostar do vídeo, dá o like, compartilha e comenta. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Hoje começaremos uma série de 7 vídeos, onde falaremos das 7 igrejas da Ásia Menor. Começaremos por Éfeso. Então já te convido a abrir a tua Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse. Leremos o versículo do 1 até o 5, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, sei o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A cidade de Éfeso era a maior, mais rica e mais populosa cidade da Ásia Menor. Estima-se mais ou menos 200 mil pessoas que moravam naquela cidade. Aquela cidade tinha um dos maiores portos da Ásia Menor. Se você fosse para algum lugar na Ásia Menor naquela época, era obrigatório passar por Éfeso. Éfeso também tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo: o templo da deusa Ártemis ou Diana dos Efésios. Neste templo existiam centenas de sacerdotisas sagradas. Com isso, alguns comentaristas dizem que aquela cidade era muito imoral. Com isso, aquela cidade tinha muito idólatras, imoralidade sexual. Esses eram um dos pecados que assolava aquela cidade. Mas aquela cidade ouviu o evangelho da graça, ouviu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ali alguns crentes se converteram e formaram a igreja. Essa é a igreja que o Senhor Jesus, através do apóstolo João, envia a primeira carta das cartas que são enviadas para as igrejas da Ásia Menor. E o versículo 1 diz: Estas são as palavras daquele que tem os 7 candelabros em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. A igreja do Senhor pertence ao Senhor. Quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele anda e está no meio da igreja. Nós perdemos essa visão. Quando perguntamos a algum cristão aonde está o Senhor Jesus, automaticamente a pessoa responde que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que é verdade, porém perdemos a visão do Senhor Jesus no meio da igreja, sondando os corações daqueles que lá estão para o adorarem. Então nós perdemos essa visão. Quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele sonda o seu coração. Ele conhece as suas obras, pois está escrito assim no versículo 2: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. A igreja de Éfeso, ela era fielmente doutrinária. Não era qualquer um que chegava lá em Éfeso e pregava a palavra. Não era qualquer um que chegava lá dizendo ser apóstolo e eles acreditavam que eram apóstolos. A igreja de Éfeso botava à prova aqueles que se diziam ser. A igreja de Éfeso era semelhante aos irmãos bereanos. Quem estava pregando a palavra? A igreja de Éfeso, ou os irmãos de Éfeso, estavam acompanhando a palavra do Senhor com a Bíblia aberta. Hoje é muito raro a gente chegar nas igrejas, quando vamos pregar, as pessoas acompanhar na Bíblia o que está sendo dito. Hoje, as pessoas se preocupam mais com o que estão sentindo, não o que está sendo dito.
Hoje as pessoas engolem demais tudo aquilo que vem em nome de Deus. As pessoas querem sentir e não pensar. Isso é um perigo. Nós devemos aprender essa lição de Éfeso, colocar à prova aqueles que dizem ser e às vezes nem são. Então eu e você devemos aprender com a igreja de Éfeso a estar preparados e estudar a palavra, para aí você não engolir qualquer coisa, para aí você não se perder na sã doutrina, porque está escrito, Paulo já dizia ao seu filho Timóteo, que nos últimos dias sobreviria homens que fariam mestres para si mesmo. Então devemos estar preparados para isso e devemos aprender com os irmãos de Éfeso a analisar a Bíblia Sagrada, a estar aptos e afiados na verdade. Outra lição muito importante que os Efésios nos ensinam, está escrito no versículo 3: você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja de Éfeso sofria por causa do Evangelho. A cidade de Éfeso já era uma das cidades que já cultuava o imperador, e por isso os irmãos lá de Éfeso que não queriam adorar o imperador, eles morriam. Eles eram perseguidos por aqueles que adoravam a deusa Diana. Eles eram perseguidos pelos nicolaítas, destruidores dos povos. Os nicolaítas pregavam um evangelho diferente, um evangelho onde poderiam comer comida sacrificada aos ídolos. Os nicolaítas pregavam que o sexo fora ou dentro do casamento não era pecado. Com isso, os irmãos que não tinham a mente focada na sã doutrina caíam e começavam a pecar contra o Senhor Jesus. Então eu e você devemos entender que devemos e vamos sofrer pelo Evangelho. Eles consideravam os cristãos daquela época malfeitores, merecedores da morte. Então eu e você devemos entender que ser cristão é levar pedradas, é ser perseguidos. Hoje nós não queremos mais a cruz, queremos a coroa, mas sem a cruz. Queremos a bênção, mas não o Deus da bênção. A briga doutrinária lá era muito grande, mas diante de dois grandes elogios que o Senhor Jesus dá, o Senhor Jesus diz que a igreja de Éfeso era uma igreja doutrinária. O Senhor Jesus, que a igreja de Éfeso sofria pelo Evangelho. Eles estavam aptos para sofrer pelo Evangelho. Mas vem uma correção no meio disso. A igreja de Éfeso tinha abandonado o seu primeiro amor. Alguns tratam esse versículo como a igreja de Éfeso tinha perdido. Você não perde, você abandona. A igreja de Éfeso era doutrinária. A igreja de Éfeso era perseverante. A igreja de Éfeso sofria, fazia a obra do Senhor. Mas em meio a isso, a igreja de Éfeso tinha abandonado o seu primeiro amor. Deus está mais interessado em você do que nas suas obras. Deus está mais interessado na sua alma do que no que você faz na terra. O amor à estrutura não pode ser substituído pelo amor a Deus. Devemos compreender que pureza de doutrina e lealdade não podem nunca ser substitutos do amor. Abandonamos o nosso primeiro amor quando queremos tirar a sujeira dos outros e esquecemos de olhar para a nossa sujeira. Abandonamos também o nosso primeiro amor quando somos zelosos na vida dos outros e se esquecemos do zelo da nossa vida com Deus. A igreja de Éfeso conseguia ver a falsa doutrina nos outros. A igreja de Éfeso conseguia ver
que os falsos apóstolos eram, na verdade, falsos apóstolos, mas ela não conseguia enxergar a falta de amor dentro dela, a falta de zelo por Deus dentro dela. Era muito ortodoxa, mas não se deleitava no Deus Todo-Poderoso. Queria muito doutrina, sabia muito de doutrina, era boa em teologia, mas não era tão boa em piedade, em se enxergar como verdadeiramente ela era. Falta de amor. Jesus disse aos seus discípulos: amais uns aos outros, e aí vão saber que vocês são os meus discípulos. Paulo disse na carta aos Coríntios que ainda se ele conhecesse todos os mistérios, conhecesse toda a ciência, tivesse uma fé tão grande de transportar os montes, sem o amor nada seria. No versículo 5 ele diz: lembre-se de onde você caiu. Jesus está dizendo assim: lembre do seu pecado. Não, Jesus está dizendo: lembre da onde você caiu. O filho pródigo sai, e antes dele retornar, ele lembra da casa do pai. Então lembre-se da onde você caiu. Logo em seguida Jesus diz: arrependa-se. Arrepender-se não é chorar quando se lembra. Arrepender-se não é chorar, isso é remorso. Não precisa ter choro no arrependimento. O que precisa é ter um arrependimento e voltar, e retroceder, e não pecar mais, e abandonar, e se voltar para Deus. E o texto continua: e pratique as obras que você praticava no início. Tem muita gente que até vai para a igreja, até faz boas obras, até caminha aos olhos humanos com retidão, mas está fazendo por medo e não por amor. Está fazendo com receio e não por amor. Está fazendo por obrigação e não por amor. Eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus não recebe. Jesus quer aquilo que nós fazemos com amor, com deleite no Senhor. Jesus está preocupado com aquilo que você sente em fazer a obra dele. Se você não consegue mais ouvir a verdade, isso quer dizer que você abandonou o seu primeiro amor. Se você não consegue mais se deleitar ou ouvir a palavra do Senhor genuína, isso quer dizer que você abandonou o seu primeiro amor. Volte-se para Deus. Arrependa-se, porque aí vem uma advertência. O Senhor Jesus disse: se não se arrepender, irei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Em meio a essa pandemia, muitos candelabros irá sair do lugar dele por falta do amor. Quantos pastores, não todos, mas a maioria, alguns, não vão na casa das ovelhas, não visitam elas. Quantos pastores estão preocupados com as contas, com os dízimos do templo, mas não estão preocupados com as ovelhas, o que estão passando, o que estão comendo, como estão vivendo. Se estão fazendo os cultos no lar, se estão orando no lar, se estão louvando e engrandecendo o nome do Senhor dentro do lar. Quantos pastores estão fechando os olhos para isso? Quantos pastores estão preocupados só com si mesmo e se esquecendo das ovelhas? Algumas igrejas sairão do lugar delas. Vão sair, porque não existe mais o amor. Paulo diz, no capítulo 10 de Romanos, ele diz: o meu desejo com os israelitas é que eles sejam salvos. Eles têm zelo por Deus, mas é um zelo que não se baseia no conhecimento. Então tenha conhecimento da palavra do Senhor. Tenha zelo no Deus Todo-Poderoso. Não adianta você querer fazer as obras do Senhor sem amar o Deus das obras. Não adianta. Você está perdendo tempo. E no finalzinho da carta, o Senhor Jesus disse assim:
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O céu só é céu porque Deus está lá e Deus é amor. Lembre-se disso. Você vai comer do fruto da vida. Isso lembra de vida eterna. Você vai para o céu para ter vida eterna com aquele que é amor. Agora não confunda amor. Amor não é bajular. Amor não é sempre agradar. Amor é falar a verdade, mesmo que essa verdade às vezes machuque. Amor é amar quando estiver errado. Amor é abraçar. Amor é perdoar. Amor é amar, em primeiro lugar, o Deus das obras. Tem muita gente querendo só a provisão e se esquecendo do provedor. Eu espero que essa palavra edifique seu coração, sua vida, sua casa, e que o Senhor Jesus habite ricamente no seu lar. Que o Senhor Jesus lhe abençoe e não esquece de compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir a palavra do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então fiquem na paz, que o Deus das obras vos abençoe fortemente. Amém.